Oi, eu me chamo Lucas De Luca, eu sou escritor de ficção, criador de mundos e fundador da Flive, que publica centenas de mundos de escritores do Brasil. Não se esquece de já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, porque hoje eu vou te contar como eu faço para criar os meus mundos de uma forma que ele fica rico, ele funciona com o leitor e com certeza editoras já vão conseguir visualizar melhor o que você tem a oferecer se você explicar o seu mundo baseado nesses critérios que eu vou apresentar hoje. Vou contar para vocês como eu crio os meus mundos, baseado no que eu aprendi com mestres, com cursos, com livros e o que eu adaptei para o meu jeito, mas é importante que eu explique uma coisa. Você vai sair desse vídeo sabendo como construir a estrutura do mundo, mas a profundidade do seu universo, a quantidade de coisas, o quantas camadas o seu leitor vai perceber, quantas camadas existem, depende 100% da sua dedicação. Então você vai sair desse vídeo sabendo construir a estrutura do seu universo, do seu mundo, mas você precisa se dedicar, depende só de você o quão profundo ele vai se tornar. O primeiro ponto que eu trabalho é geografia. E quando eu falo sobre geografia, eu gosto de trabalhar com tudo que envolve a geografia. Tanto o formato dos continentes ou de um continente só, quanto o que existe nesses lugares. Quais são os relevos, quais são as temperaturas, como funciona a geografia daquele universo, daquele mundo e por que a geografia daquele mundo é assim. Quando você cria uma geografia primeiro, você está se limitando. Mas eu pessoalmente gosto muito da criação de mundo ser uma espécie de limitação do que você vai fazer. Porque quando você tem um universo inteiro, vasto, para você inventar qualquer coisa, as suas histórias costumam não ter tanta profundidade. Isso é uma realidade. Agora, quando você já tem um plano de fundo bem definido, ou seja, que te limita, que te impede de fazer qualquer coisa, você consegue desenhar uma história dentro do que já existe. Então, para mim, a melhor coisa que tem é começar já com a geografia, já começar se limitando com área, clima, e aí a gente passa para o nosso segundo item, que é a flora. Definir a flora desse mundo é legal porque você já tem a geografia, você já tem os relevos, você já tem os climas, e aí você consegue aplicar que tipo de flora se criaria, que tipo de adaptações existem nesse seu mundo com a flora. A flora dá origem à fauna, e a fauna ela vai basicamente seguir a regra darwinista, que fauna prosperaria dentro dessa geografia e com essa flora. Que espécies existem aí? Quais são as principais espécies? Qual é a cadeia alimentar? E aí você tem basicamente a fundação da sua terra, né? A fundação do seu mundo. A partir disso, as coisas começam a ficar um pouco mais complexas e um pouco mais interessantes, a menos que você seja um biólogo, algum pesquisador de uma dessas áreas, ou de geografia, ou de flora, ou de fauna, que você vai conseguir criar algo muitíssimo rico. Normalmente, a maioria dos escritores tem que ficar voltando em fauna, flora e mexendo em geografia conforme seus conhecimentos avançam, porque é muita coisa para saber. Então, se você tiver ao seu alcance pessoas dessas áreas, chama elas para te ajudar, porque agora a gente vai partir para uma coisa que todo mundo, todo escritor, ele normalmente tem que ser um especialista. Qual é a sociedade desse mundo? Ou quais são as sociedades? O próximo passo é você criar a sociedade. Qual sociedade inteligente, qual tipo de relação entre espécies ou entre a mesma espécie se desenvolve nesse mundo? Aí você vai poder criar diversas sociedades, uma sociedade só, o que você preferir. Pode ser como no nosso planeta, no nosso mundo, onde a gente tem uma sociedade humana que é espalhada em diversas sociedades diferentes, mas que ela é predominante. A gente tem outras espécies na nossa fauna, várias espécies na nossa flora, mas a raça humana é a única raça que a gente tem uma sociedade dominante, uma sociedade inteligente que a gente consegue olhar de cara. Existem sociedades de outras espécies, mas elas são muito aquém da sociedade humana, então a gente precisa ter essa diferenciação grotesca para conseguir determinar a sociedade. Ou você pode trabalhar com diferenciações menores, mas aí é uma questão, como eu falei mais cedo, do quanto que você vai aprofundar a sua história dentro do seu universo, dentro do seu mundo.
A partir da sociedade definida, você cria a cultura dessa sociedade ou as culturas dessas sociedades. Eu gosto de trabalhar sempre, como eu falei, na limitação, baseado na limitação. Então a geografia ajuda a gente, baseado nas limitações dela, a construir a flora, que ajuda a gente com as limitações dela a construir a nossa fauna, que vai ajudar a gente a construir a nossa sociedade e agora, com tudo isso, a gente consegue ter alguns vislumbres baseado nas limitações impostas pela flora, pela fauna, pela geografia e pela sociedade para a geração de cultura. Que crenças existem, religiões, cultos e etc. Quais são as tradições desse povo, quais são as festividades, por quê. Enfim, você consegue tirar da natureza e ter o resultado cultural da sua sociedade ou da sua sociedade de acordo com o lugar que elas estão inseridos e o que existe onde elas estão inseridos. A cultura, com certeza, é onde você pode explorar muito sobre história do passado da sua sociedade, dos povos que você tem criado no seu mundo. E é aí que a gente também vai trabalhar com muito aprofundamento. Quanto mais você conseguir trabalhar, quanto melhor as suas referências e quanto mais diversas são as suas referências, provavelmente mais profunda vai ser a sua cultura, mais crível vai ser a sua cultura e também mais divertida do leitor consumir ela. Como você tem cultura ou culturas definidas dentro da sua sociedade, você também provavelmente tem conflitos. E é nos conflitos onde a gente costuma encontrar muitos plots legais de histórias, principalmente para escritores que querem fazer histórias grandiosas. Aquelas histórias onde você salva o mundo, onde você muda a história de um povo ou de algum mundo. É normalmente na base dos conflitos que a gente tem esse plot. E o conflito ele costuma partir de alguma questão cultural que, por sua vez, parte da sua sociedade, que parte da sua fauna, da sua flora e dos seus aspectos geográficos. Então os conflitos eles podem ser uma infinidade de coisas. A gente tem, por exemplo, no nosso mundo agora, tomara que quando você esteja vendo esse vídeo num futuro próximo já tenha acabado, mas a gente tem a guerra da Ucrânia, que é ocasionada por questões geográficas, sociais e também que são influenciadas pelas floras e faunas da história da nossa cultura, de como aquela região foi formada, como ela foi dividida, as espécies, super entre aspas, né, divididas e a reconquista. Então, aqui nos conflitos você pode criar pontos de tensão, interesses e desinteresses, onde os povos, as sociedades, as raças, enfim, eles vão ter conflitos e até adorações. Podem ser conflitos ou podem ser coisas positivas. Povos que se gostam, questões positivas, histórias que estão ativas no momento. Nesse momento aqui existem. A cultura fala muito mais sobre a história do povo. Os conflitos falam mais sobre o hoje dos povos que você vai trabalhar. Aí a gente parte já para quem é o protagonista da vez, quem é um personagem central que vai ajudar com que você estipule um pouco melhor como funciona tudo que a gente já construiu. Quem que é esse protagonista? Aonde ele está inserido? Qual a sociedade dele? Qual a profissão dele? O que ele faz? Você definindo isso, vai conseguir ter um pouco de refinamento nas etapas anteriores e principalmente validar o seu mundo. O seu mundo ele é viável? É viável para você conseguir idealizar um personagem dentro dele? Ou a idealização desse personagem é muito difícil? Às vezes, quando você tem tudo que eu já falei para construir, você não consegue enxergar uma boa história para contar que vai ser centralizada em um personagem, é porque você não conseguiu criar um universo, um mundo interessante o suficiente. Aí você parte para o mundo comum do seu protagonista. Qual que é a vida tradicional dele? O que ele faz todos os dias? Como que ele vive? Do que se alimenta? Enfim, o mundo comum realmente, aquele da jornada do herói. Qual é o mundo comum do seu protagonista? E para finalizar, os anseios. Qual é o sonho do seu protagonista? Eu posso te dar um exemplo aqui que é só para validação. Não vai ser a história desse cara, mas a gente pode ter um advogado vivendo nesse mundo que o sonho dele é conseguir parar o conflito entre dois povos que se odeiam há muito tempo. Ou parar um conflito que existe dentro da sua sociedade, né? Dois inimigos
políticos degladiando, e o sonho dele é que esse confronto terminasse e nenhum dos dois poderes fosse vencedor. É um sonho. Como ele vai alcançar esse sonho, isso é história para outro vídeo, para outro assunto. Eu vou parar inclusive de falar sobre a construção aqui, porque se a gente continuar avançando nessa direção, a gente vai acabar criando o nosso personagem. A gente vai acabar indo meio que para a parte 2. Então, se você quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo, não esquece de comentar e falar, pô, eu quero ver a continuação, eu quero ver sobre o personagem, como é que a gente cria um personagem em cima de um mundo que também foi criado do zero, seguindo essa linha de raciocínio. Esse tutorial, esse passo a passo aqui, é algo que eu faço com alunos de escolas. Eu fiz muita palestra já nessa minha vida, muito bate-papo, e depois de um tempo eu desenvolvi uma espécie de workshop, onde junto com a molecada, e também alunos de faculdade, eu já fiz isso também, eu crio um mundo, crio um personagem e a gente cria junto uma jornada do herói. Então se vocês acharam legal, se vocês acharam da hora, pede aí parte 2 que eu trago, fazendo um caminho, né, pra gente conseguir construir o personagem e também fazer a jornada do herói desse personagem, que vai ser legal também eu contar. Mas essa foi a criação de mundo. E uma coisa interessante, como eu faço isso em escola, normalmente em palestra, eu normalmente encontro histórias e mundos muito mais interessantes do que a maioria das histórias que eu vejo hoje em dia, não só sendo lançadas no mercado editorial, mas que eu leio na Análise do Ninho, que acontece toda terça-feira, às 7h30 da noite. Talvez você não conheça, mas vale muito a pena você conhecer. Dá uma pesquisada aqui no canal sobre as análises do Ninho. E também muito mais legal do que eu costumo encontrar em quem se inscreve lá na Flive. Que se você não sabe como publicar um livro na Flive, também tem link aqui embaixo para você entender como o processo funciona e poder ver se faz sentido para você. Então, tenta abrir a sua cabeça bastante como escritor. Explora o máximo que você puder da sua criatividade, porque esse formato de criação de mundo, ele vai muito, mas muito além, ele permite que você vá muito além do de sempre, do tradicional, do padrão, que é o que a gente está muito acostumado a ver. Os autores não conseguem, na maior parte das vezes, se deixar de levar extremamente a sério. E aí todos os universos são extremamente iguais, tudo é muito parecido com a coisa do colega, principalmente porque as nossas referências costumam ser as mesmas referências também. Então, para aproveitar o toque, né, use a sua criatividade o máximo que você puder, com lógica, né, com racionalidade, e busque referências fora da curva. Referências são o que vão conseguir te ajudar a construir qualquer coisa com profundidade. Sem referência, você não consegue ter profundidade, porque você não tem de onde tirar profundidade. Além disso, não esquece, né? Curtiu o vídeo? Gostou? Gostou do que viu? Entendeu o que eu tentei explicar? Então deixa o like aqui embaixo, não esquece de deixar o seu likezito e se inscrever também no canal se você não é inscrito. Eu descobri que uma boa parte de quem assiste os vídeos realmente não é inscrito. Então se é o teu caso, tá assistindo o vídeo, chegou aqui no final e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. De resto, uma boa semana pra você, um bom dia, tarde ou noite, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.